Boa Mariana, noite. boa noite. Boa noite, Gustavo Rabai. Tudo bem? Tudo bom? Tudo em paz? Ótimo, maravilha. Bom, eu estava aqui aguardando a sua entrada para poder para a gente fazer as devidas apresentações. Estava explicando o quanto vai ser de utilidade pública essa nossa conversa. O quanto que o pessoal pode tirar de dúvida também, que eu acho que existe dúvida de todos os lados. Então, para explicar um pouco para vocês quem é o Gustavo Rabai. O Gustavo Rabai, ele é um homem mil e uma utilidades, eu diria. Ele é uma referência, para mim ele é uma referência, eu ouso dizer que ele é uma referência em direito digital. Hoje ele tem várias funções, uma delas ele é um sócio fundador de um escritório Rabai Paletó Cunha Lima. Ele é também fundador da Compliance Academy, além de professor, além de mentor, ele faz eventos, ele é referência internacional, isso mesmo. Então, quando eu falo que eu ouso dizer que ele é uma referência em direito digital, tudo que hoje está acontecendo no mundo relacionado à internet, à segurança de dados, que é o nosso tema, né? Nosso tema de hoje é segurança de dados, o novo normal. Aí eu pergunto para vocês se não deveria já ser o novo normal, né? Visto que a gente já tem a internet funcionando há muito tempo e é muito interessante entender dele. Enfim, aí a gente vai fazer as perguntas e eu quero que todo mundo participe também, mas é entender dele aí quais são, primeiro, o que significa LGPD, que tem dito muito, e também entender por que houve uma postergação aí da implementação para entrar em vigor aqui no Brasil, né? Acho que isso a gente pode começar falando um pouco disso, também explicando um pouco das medidas básicas de proteção. Porque quando a gente fala de proteção, aqui você tem duas frentes muito fortes. Você tem a proteção corporativa e você também tem a proteção física de dados. Então, eu queria que ele falasse para a gente, você contasse para a gente aí, desse um overview do que significa, do porquê dessa postergação aqui no Brasil ainda, e também por que tem essas duas frentes tão fortes, né? Que é do consumidor, né? Da pessoa física e da pessoa jurídica. A gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, é a lei número 13.709 de 2018. Ela inicialmente estava prevista para entrar em vigor com 18 meses de sua vigência. Então, desde o início do ano, supostamente, ela já estaria em vigor, só que aí houve um adiamento, houve uma aprovação de uma lei no transcurso de alguns meses após a sua promulgação, ainda sob o governo Temer, né, o governo do presidente Michel Temer, e aí houve, então, uma modificação da estrutura da Agência Nacional de Proteção de Dados, da qual a gente vai falar agora um pouco, que, na verdade, veio na forma de Nacional de Proteção de Dados, mas, na prática, seria uma agência nacional, como ocorre em outros países, como é o caso dos países da União Europeia. E, além disso, também modificou-se a data de vigência, postergando-se mais 6 meses, e aí a gente teve essa data que hoje estaria, então, como a data oficial, que seria o 17 de agosto de 2020. Então, portanto, estamos na iminência, estamos às vésperas da aprovação. E aí eu diria para você, em complemento, que toda essa confusão, essa controvérsia em torno da postergação, se dá porque o governo não se preparou para a sua implementação, né? Também os empresários, os órgãos públicos. A lei ela é muito forte. Eu costumo dizer que ela é um misto do Código de Defesa do Consumidor, que é a única lei no Brasil que a gente encontra em todo balcão de loja, né? Todo estabelecimento comercial é obrigado pelo próprio CDC a ter ali o diploma legal, né, disponível para os seus consumidores. E a gente tem também a legislação ambiental, uma legislação muito forte que interessa a todos, mas que não é aplicada ao cidadão comum, não é aplicada de uma forma cotidiana. Então, imaginem que se a gente juntasse o Código de Defesa do Consumidor, com a sua abrangência e eu diria, seu alto grau de aplicabilidade, e a importância de toda a legislação ambiental, num único diploma, que visa proteger a privacidade de dados, visa proteger a segurança da informação dos cidadãos, nós teríamos como resultado a LGPD, porque é exatamente esse modelo que nós temos aí na União Europeia. Então, a LGPD ela anda de mãos dadas com o que os outros países já têm no mundo. E assim, vamos falar um pouco dessa questão que eu falei. Tem a questão para a pessoa física, tem a questão para a pessoa jurídica, e nesse momento que a gente está de pandemia,
você tem visto que assim a utilização de dados na internet pelas pessoas tem aumentado exponencialmente, não só pela pessoa física, mas pela pessoa jurídica. Como é que você tem visto os desafios das empresas e das pessoas em relação a essa questão da segurança dos dados? Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, a gente está passando por um momento de aceleração da transformação digital. Então, ou você vai para a área digital ou você está fora do negócio. Você não vai ter presença digital, você não vai ter, não vai atingir escala, não vai atingir o consumidor, que é essa geração, né, millennial, que está comprando tudo pelo WhatsApp, comprando tudo pelo Instagram, comprando tudo com um clique, já deixa o cartão lá, não está nem preocupado com fraude, já deixa o cartão lá pré-cadastrado, coloca um cartão virtual, se der problema, deu, depois resolve. Né? Todo santo dia nós temos casos de pessoas que são vítimas de clonagem de WhatsApp, são vítimas aí de fraudes corporativas. E a gente percebe que a relação do brasileiro com os dados e com as informações, ela não é bem resolvida. Então, começa daí. Né? A gente não tem essa cultura da privacidade, a gente não tem uma concepção, né, de guardar aquilo que é relevante. Você não faz, por outro lado, a mesma coisa em relação às suas senhas, em relação às suas caixas de mensagens privadas, né? As mensagens, os mensageiros instantâneos, o WhatsApp. Então, a gente tem muito mais hoje em dia um cuidado com a nossa persona digital, mas, paradoxalmente, nós não temos cuidado com a nossa privacidade de dados em se manter nessas redes sociais. Então, é uma coisa meio maluca que os europeus já estudam isso há bastante tempo, né? Eu diria desde a década de 90. Aqui no Brasil, nós temos pessoas que são referência no mundo todo, que também estudam isso. Então, é um universo muito rico que se abre. E a lei, ela é feita para o cidadão, tá? A lei é feita para o cidadão. Ou seja, a lei não foi feita para as empresas. As empresas estão na mira, na alça da mira da lei. E não somente as empresas, os órgãos públicos também. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica aos órgãos públicos. E os órgãos públicos não estão preparados. O próprio governo federal não criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, conforme previsão da própria lei. Estamos na iminência da lei entrar em vigor e nós não temos a ANPD, que funcionaria como uma agência reguladora. E temos ainda um órgão consultivo, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados, do qual o Doneda, que eu acabei de citar, e o Fabrício Mota, já foram indicados, respectivamente, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E, no entanto, não houve a indicação dos outros membros que vêm do Poder Executivo, representantes de diversos segmentos. Então, eu diria que nós estamos órfãos. Enquanto os governos passados eles foram omissos, nós perdemos por WO, nós estamos perdendo agora, talvez por algo pior do que uma omissão, mas talvez por vários gols contra. Sim. Queria que você falasse um pouco de um caso que é um pouco polêmico também, que é a questão dos vazamentos de dados da CNHs. Houve esse vazamento de dados, essas informações da CNH das pessoas, né, dos brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco como é que esse tipo de situação ainda acontece e o que as pessoas podem fazer. Tem alguma coisa que elas possam fazer para se prevenir ou você acha que isso realmente não está na alçada da pessoa física? Quando a gente fala de vazamento de volume de dados, né, uma grande massa de dados, por trás disso estão grandes corporações, indústria, de uma maneira geral, e governos, né, com interesse político. Então, assim, qual o grande problema dessa notícia que saiu agora esses dias, falando aí sobre essa questão do vazamento de dados? O que houve, na verdade, foi que houve um vazamento de informações para a imprensa, né, para vamos dizer assim, um investigativo, né, para um jornalista investigativo, que já deu alguns furos globais, mundiais, e já, inclusive, ganhou o prêmio Pulitzer, né, mais conhecido como Glenn Greenwald, do The Intercept. E o pessoal do Intercept, eles conseguiram criar aí uma matéria, eles conseguiram elaborar uma matéria no qual se demonstra de forma muito fidedigna que a ABIN, Agência Brasileira de Investigação, de Inteligência, desculpem, ela estava coletando informações, estava tentando obter informações de forma contínua do SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados da União Federal, a respeito das CNHs dos cidadãos brasileiros. O SERPRO, ele tem bancos de dados muito valiosos, como, por exemplo, o banco de dados, eles mantêm ou eles têm acesso a banco de dados como o DataSUS, da Previdência Social.
o banco de dados aliás, do Sistema Único de Saúde, do DataPrev, da Previdência Social, do Denatran, e aí também os dados, portanto, do Denatran, os dados das CNHs. Então, o que acontece? Nesses dados das CNHs, assim, são documentos que têm fotos, e aí, portanto, você teria a questão do dado biométrico, né, que é o rosto da pessoa, que são dados pessoais. Por exemplo, cor do cabelo, cor dos olhos, biotipo, a sua voz é um dado biométrico, as suas digitais, tá? E aí também o seu formato facial para fins de rastreamento, de escaneamento digital facial 3D. Além de nome, CPF, endereço. Então, a CNH tem basicamente tudo isso, ainda por cima tem a foto. É um dos documentos com fotos mais requisitados. Como é que você está vendo essa questão aí de dados que passam diferentes, de números diferentes que passam na mídia sobre os curados, sobre os novos casos, sobre a Covid-19? A gente sugere que crie realmente um comitê de enfrentamento da Covid-19 e invista muito em responsabilidade social. E aí é preciso fazer uma filtragem das informações que chegam, porque a própria ONU, as Nações Unidas e os especialistas estão alertando para um problema colateral, um efeito colateral desse excesso de informações, e aí dá um tema de uma outra live maravilhosa, que seria o problema da infodemia. Né? A gente está tendo uma epidemia de informações e a maior parte delas, né, que seriam informações, eu acho que não muito confiáveis, né, para a gente não falar outra coisa. E aí até algumas delas se colocam no grau de desinformação, que são, na prática, as fake news, com um agravante, né? Um agravante. As fake news, elas hoje são um problema social muito forte, porque sempre estão acompanhadas de quê? De uma segunda intenção. Ou seja, mesmo as pessoas que elas sabem que aquilo é mentira, aquilo que está sendo divulgado é notícia falsa, elas continuam fazendo porque elas querem mostrar o seu ponto. Então, as pessoas dizem, não importa que é mentira, eu quero simplesmente dizer, a hidroxicloroquina é boa ou é ruim. Não importa, eu tenho o meu time, eu estou torcendo pelo meu time, então eu vou falar como torcedor. E aí faz uma seletividade, né, uma cegueira deliberada em relação a algumas reportagens, algumas matérias, alguns estudos científicos. E aí, quando você fala dessa infodemia, você tem mesmo um excesso de informações e, às vezes, muitas informações que são truncadas e que não deixam isso de uma forma clara para as pessoas e a pessoa acaba sendo levada a uma fake news, né? Então, acho que isso é um ponto bastante interessante. Uma coisa que eu vejo ainda, a gente estava falando da tendência, né? De como vai ficar isso, a adesão a essa segurança de dados aqui. Eu sei que fora do país é muito mais evoluído, né? Não sei se você consegue passar para a gente alguma informação de dados de como que é isso fora do Brasil e em comparação com o Brasil. O Brasil eu sei que está bem atrás, mas eu pergunto isso porque a gente está falando de dados que estão expostos aí na internet, de informações que acabam chegando, sendo geradas de empresas, né? Os famosos mailings que as pessoas compram, né? Que as empresas compram, e aí, de repente, seu telefone de casa toca. Então, a operadora de telefonia tem informação sua, ela sabe que você não tem você é assinante de um outro pacote, ela liga para você para vender. Como é que a gente está aí? Você vê isso como um grande ainda abismo entre a realidade fora do Brasil com o Brasil em relação a essa exposição de dados? Na Europa já existe desde 96 a diretiva da União Europeia. Nos Estados Unidos, desde os anos 80, há uma preocupação muito grande com isso. Conceitualmente falando, nós temos nos Estados Unidos, desde o final do século XIX, o the right to privacy, como um dos temas fundamentais, né? O direito à privacidade, o direito de ser deixado em paz, o direito de não ser importunado. E a partir da década de 80, né, portanto, há quase 40 anos, na Alemanha, por conta de uma decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, nós temos o chamado princípio da autodeterminação informativa, que passa a ser incluído na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, pela primeira vez na história, nós temos uma nova dimensão dos direitos da personalidade, que é o direito de alguém ser titular dos seus dados e requerer a correção da informação, quando ela estiver equivocada, ou a suspensão do uso daquela informação, ou simplesmente a eliminação. E ainda pode haver a revogação do consentimento, que deve ser expresso, para que a pessoa possa utilizar, para que uma empresa ou o governo possa utilizar aquela informação, tá? A menos que seja um caso de interesse legítimo.
quando, por exemplo, o fisco precisa do seu CPF para emitir ali uma nota fiscal, né? Precisa do CNPJ da empresa. Então, a gente está vivendo um momento, uma era de transformação ou uma transformação de uma nova era, né? Ou seja, a gente está talvez mudando para uma nova era, que é a era no qual nós teremos pela primeira vez os direitos aí da privacidade conceituados, devidamente delineados, e o Supremo Tribunal Federal decidiu agora no final de abril, nesse caso da MP 954 que eu acabei de falar, que nós temos um direito fundamental à autodeterminação informativa, como na Alemanha no início dos anos 80. Então, há um descompasso, mas a gente está chegando lá. Olhando um pouco também para a questão das empresas, com essa questão de dados, de proteção de dados, existe, infelizmente, muita fraude que acaba acontecendo dentro das próprias empresas e, às vezes, com a anuência de alguém dentro da empresa. Quando você fala em compliance, em trabalhar com essa questão de gestão de risco, você tem N situações às vezes, de auditoria para fazer esse acompanhamento. Isso tem mudado no comportamento das empresas com essa preocupação maior de proteção de dados ou não? Você acha que e vão surgindo fraudes novas em relação ao mercado corporativo? Como é que vocês têm visto isso? E como vocês conseguem apoiar as empresas que hoje, de dentro de casa, não conseguem ter um compliance tão efetivo em que ela consiga cobrir todos os lados? Porque você tem sempre aquele que acaba escapando dos seus olhos. Como é que vocês lidam com isso? Da área de onde eu venho, que é o compliance 1.0, ou compliance, vamos falar assim, mais tradicional, que é o anticorrupção e o antifraude, o que acontece é que as empresas elas deixam para um momento já pós-crise para adotar as medidas que deveriam ser preventivas, né? E aí, às vezes, é muito tarde. Então, isso também acontece no campo da gestão de risco cibernético, da gestão de risco digital. E aí eu queria deixar claro que são duas coisas distintas, né? A gente está falando, então, de Lei Geral de Proteção de Dados, né, que protegem os dados dos titulares, que são pessoas físicas necessariamente. Podem ter seus dados aí afetados por pessoas jurídicas de direito público ou privado, pode ter um caso de vazamento, né? Um caso de compartilhamento indevido, um caso de tratamento indevido, de guarda indevida dos dados, de coleta indevida. Mas tem também os casos em que esse vazamento, né, ele pode ter sido ocasionado por uma falha de proteção, uma falha de segurança. Então, as empresas elas têm que ter uma estratégia de segurança da informação. É outro tema. A gente vai tratar esse tema como InfoSec, tá? Ou seja, Information Security ou Cyber Security, como alguns preferem. Só que Cyber Security tem uma outra implicação, tem uma outra entonação. Então, é a questão mesmo da informação, e não importa que ela é digital, tá? Isso é muito importante. Se for uma anotação num papel ou alguma coisa que está por escrito num suporte físico, isso pode afetar, isso pode comprometer a empresa. Pode ser uma conversa pessoal do seu funcionário revelando ali um segredo empresarial. E aí a gente sabe que a sabotagem corporativa é uma realidade das empresas. Muita gente me vê falando, aí acha assim, Rabai está em outro mundo, porque Rabai está falando de sabotagem de corporação, isso é coisa de cinema, coisa de novela. Não, gente, isso acontece todo santo dia. Você abriu hoje um negócio, sei lá, uma barraca de água de coco. Aí chega uma pessoa e diz, poxa, estou sabendo que o carinha ali que abriu a barraca de água de coco, ele está faturando mais do que muita empresa por aí. Para aí que eu vou fazer uma estratégia para estrangulá-lo, para asfixiá-lo e tomar o mercado dele, né? Eu vou fazer isso como, né? Sabotando. Então, a sabotagem existe hoje no campo digital, no campo da informação, de uma forma muito mais intensa, porque hoje os dados e as informações são uma moeda corrente muito valiosa. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com a porta de entrada, a porta de saída das informações e com o ciclo de vida dos dados e das informações, né, no mundo empresarial. Ou seja, tem que ter cuidado com a questão da proteção de dados, a proteção de privacidade do teu consumidor, do teu colaborador, né, o teu empregado fica realmente sob a sua guarda, e aí a responsabilização na LGPD também é de acordo com o trabalhador, e tem a questão mesmo da segurança da informação, porque isso pode afetar a saúde da empresa de uma maneira geral. Então, por exemplo, nós temos casos não somente de vazamento de dados, como de roubo de identidade, né? Nós temos casos de sabotagem que são para facilitar negociações empresariais e para comprometer, por exemplo, a saúde de uma empresa ou, por exemplo, a viabilidade de um M&A,
né, de uma fusão e aquisição, as transformações societárias, o acordo de sócios, e também nós temos aí situações assim que são cotidianas. Eu queria aproveitar esse gancho dessa questão do sequestro de dados ou de informações. Como que... por que demora tanto para a pessoa conseguir se livrar de uma situação dessa? Eu vou dar um exemplo. A pessoa que tem um documento clonado, sei lá, uma CNH clonada, ou a pessoa que tem um documento de carro, como se aquele carro fosse dela, e começa a ter um monte de multa no nome da outra. Por que isso demora tanto para ser resolvido? Por que a pessoa tem que demorar? Às vezes ela tem que pagar um preço que demora mais de um ano para conseguir provar que não é ela que está fazendo essas transações ilegais. O que acontece que demora tanto para a pessoa física conseguir ter paz em relação a esse tipo de vazamento de dados? É a falta de estrutura mesmo do setor público, né? E a falta também de mecanismos preventivos, né? Geralmente as pessoas não consultam um advogado antes de acontecer o problema, né? Sim. E também um consultor de TI, as pessoas que trabalham com essa área de segurança cibernética, segurança digital, elas são muito importantes nesse momento, sobretudo de aceleração da transformação digital. Então a gente está num ritmo mais rápido. Esse ritmo tende a se intensificar. A gente está vendo agora muita troca de documentos de CNH, documentos pessoais, RG, CPF. Você está cadastrando todos os novos serviços aí que demandam uma comprovação da sua identidade por meio dos seus documentos digitalizados e eles estão trafegando. Assim como também sua biometria está trafegando. Então, quem deterá esses bancos de dados vai poder tirar um proveito indevido muito forte. Então, a gente pode dizer que nós estamos, de certa maneira, descobertos. É prevenir para não chorar, tá? Porque não remedia depois. E eu digo isso a vocês como advogado de consultivo preventivo, né, que trabalha com compliance, e já estou cansado de dizer assim, ou você age agora por amor à sua empresa, com precaução, ou depois você só vai suportar a dor. E não vai ter como a gente fazer o trabalho devido. Ou seja, não vai ter uma forma de solucionar ex post facto. Então, eu sou muito sincero. Muitos clientes procuram depois do fato acontecer, e aí eu digo, olha, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer. Infelizmente não vai adiantar. Então, não é papo de advogado, eu estou falando isso porque eu preciso das empresas vivas, eu preciso das organizações sadias, para a gente poder continuar oferecendo serviços bons. Né? Eu quero que elas todas estejam na mesma página, né? Ou seja, mantenham o estado da arte. As empresas que não acordaram ainda, infelizmente, eu vou estar presenciando, testemunhando o encerramento de atividades, e isso vai me deixar profundamente magoado. Então, é uma coisa que a gente age realmente de peito aberto quando a gente dá recomendações, e muitas vezes a gente faz recomendações sem ônus, exatamente para que a gente possa ter aí a continuidade dos negócios e um ambiente empresarial mais sadio. Mais maduro, né? Eu acho que é isso. Maturidade empresarial é uma coisa muito importante. Você tocou num ponto bastante interessante também, que é a fragilidade dos nossos documentos todos escaneados, ou no tráfego, né, de que tem de dados, de informação. As próprias fintechs que estão surgindo uma atrás da outra, que você não consegue... você fala só virtualmente, né? Em resumo, em linhas gerais, nós não temos garantias nenhuma de estar cobertos e provavelmente alguém tem esses dados nossos, é isso? Olha, em relação... A gente pode afirmar que tem gente que tem todos os nossos dados? Eu diria que para as pessoas que têm pouca consciência, provavelmente esses dados já estão todos devidamente vazados ou devassados, tá? Mas, no geral, mesmo as pessoas que têm cautelas, elas também correm muito risco. Depende do setor de atuação, depende do tipo de interação que elas fazem com as mais diversas empresas, governos e outras pessoas físicas. Mas o que eu quero dizer é que existem, eu faço sempre menção ao presidente da Cisco, o ex-presidente da Cisco, que ele dizia que a gigante da tecnologia, né, a Cisco Technology, ele falava assim, existem dois tipos de empresa. E aí eu posso dizer também que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que já tiveram vazamento de dados, né, que já tiveram seus dados vazados, e aquelas que ainda não sabem que seus dados foram vazados, né, e já tiveram um problema de invasão. Então, é uma situação muito delicada, né, muito improvável que a gente consiga uma proteção real, uma proteção
eficaz, mas eu posso dizer para tranquilizá-los que, no caso das empresas de seguro e das empresas, das instituições bancárias, sobretudo as fintechs, pela própria natureza do serviço delas, que é essencialmente digital, é 100% digital, elas não investem muito em material humano, em agências físicas, né? Em material, não tem muitos funcionários. Então, basicamente, o que elas têm é o pessoal de TI, é o pessoal de tecnologia, né? De inovação e de segurança. Então, são empresas que investem muito em segurança. Então, posso dizer para vocês ficarem tranquilos em relação às fintechs. Eu mesmo sou usuário de fintechs no Brasil e fora do Brasil. E essas fintechs, elas têm o quê? Elas utilizam basicamente uma plataforma muito poderosa, como a AWS, que é a Amazon Web Service, que é uma gigante em computação. Só para vocês terem uma ideia, a Amazon, você acha que o faturamento da Amazon é de compras, né? De compras na internet, né? De produtos. É o marketplace delas, que é muito poderoso, é o maior do mundo, talvez com pé de igualdade com o AliExpress, o Alibaba. Mas, na verdade, o faturamento da Amazon, que a gente conhece, é só de 30%. 70% do faturamento da Amazon vem dos serviços de tecnologia, da Amazon Web Service. Cloud, né? AWS. A armazenagem de dados, o cloud mesmo, né? Do cloud e da criação de soluções inteligentes, de soluções de segurança. Então, um dia tradicional, um dia comum, um dia chato na AWS, eles criam 1000 novas soluções tecnológicas para serem usadas no nosso dia a dia. Rabai, eu gostaria de agradecer muitíssimo a tua participação. Assim, tem uma infinidade de questões, tem perguntas que surgiram aqui, diferença de gestão de risco de cibernético e gestão de risco digital. Tem um monte de colocações que surgiram, provavelmente na próxima live. Eu queria te agradecer muito, agradecer a participação de todo mundo, agradecer muito. E assim. E o Instagram cortou os comentários, viu? O Instagram não tá colocando para mim, para visualizar nenhum comentário. Você tá vendo aí, Eu tô vendo aqui. Então eu quero agradecer todo mundo. Um beijo enorme para todos. Cuidem dos seus dados, que é isso que a gente tem aí, que é isso que é a nossa identidade. Obrigada mesmo.